Glória a Deus! Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. E aí, tudo bem com os irmãos, as irmãs? Comigo aqui, graças a Deus, estamos bem, estamos vencendo as batalhas. Com lágrima ou sem lágrima, nós venceremos em nome do nosso Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus! Eu estou aqui meditando aqui em Ezequiel 37, Deus leva Ezequiel em espírito a um lugar cheio de ossos secos, né? A um vale cheio de ossos secos. E esses vales estavam representando o que mesmo? Representando o povo de Israel, o povo de Judá, o povo de Jerusalém. Ali representa o povo de Judá, o povo de Jerusalém, que estavam corrompidos, que tinha abandonado a Deus para servir outros deuses. E o que está acontecendo hoje com a igreja evangélica? Quantas igrejas corrompidas, quantos altares corrompidos? A igreja é eu e você, mas quantas igrejas estão corrompidas? Quantas pessoas que não querem mais obedecer à palavra de Deus? Que estão vivendo no engano como o povo de Judá? Que estão vivendo aí para servir o mundo em vez de servir a Deus? Às vezes passo o dia servindo o mundão, servindo as vaidades desse mundo, vivendo na vanglória, vivendo na vaidade da sua própria carne, do seu próprio ego, do seu próprio eu. Passa o dia dessa maneira e quando é a noite está na igreja louvando, está na igreja pregando a palavra de Deus. Mas estão distanciados da presença do Senhor. E aqui Deus leva Ezequiel a um vale de ossos secos e pergunta para Ezequiel: Ezequiel, poderão viver esses ossos? Deus pergunta para Ezequiel. E Ezequiel falou: Senhor, só o Senhor sabe. E realmente só Deus sabe se essa pessoa que pereceu na fé, que não tem mais esperança, que voltou para o Egito, para o mundo, só Deus sabe o que será da tua vida. Mas com certeza, se você se humilhar, se você entender que sem Deus você não é nada, e voltar como o filho pródigo voltou para o seu pai, reconhecendo as suas misérias, suas falhas, o filho pródigo voltou e falou: Pai, eu reconheço que pequei contra o Senhor e contra Deus. Já não sou digno de ter chamado teu filho, de ser o seu filho. Mas me aceita como um dos seus empregados, né? Então, se você, que às vezes se encontra nessa situação, sem esperança, como esse povo de Israel aqui, como esse povo de Judá, como esse povo de Jerusalém. Se você se encontra aí como esse povo, sem fé, sem esperança, você acha que já pecou demais, que não tem mais solução? Deus é a nossa rocha. Deus é a nossa solução. Assim como Deus mandou com que Ezequiel falasse para aqueles ossos viver novamente. Deixa eu ver se é aqui no 3. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Aqui no verso 4. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então, assim como Deus mandou ordenou Ezequiel profetizar para aqueles ossos ouvir a palavra do Senhor,
Deus está também te dando esta oportunidade, essa nova chance, essa nova oportunidade de você também ouvir a palavra do Senhor. Leia aí Ezequiel, aqui está o verso 3, o verso 4, e pode ir lendo em diante, você vai entender o que está falando a palavra. Então aqui está falando sobre o povo de Judá, né? Glória a Deus. Verso 10, profetizei como Deus, né, me ordenou. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então Ezequiel, ele ouviu a voz de Deus, ele creu no que Deus estava falando, e ele profetizou para que aqueles ossos se levantassem, se colocassem de pé e ouvissem a palavra de Deus. E através da fé, através da bondade, da misericórdia de Deus, aqueles ossos ressuscitaram de novo. E houve um barulho de osso pregando no outro osso, e nervos foram crescendo, carne, pele, e ali formou um grande exército, como está falando aqui no versículo 10. Formou ali um grande, extremo exército. Então, se você também confiar em Deus, como Ezequiel confiou, se você passar a acreditar mais na palavra de Deus, como Ezequiel creu naquela hora ali, com certeza, grande obra Deus tem a realizar sobre a tua vida. Com certeza, se você que me ouve agora, estiver como esse vale de ossos secos, sem fé, sem esperança, se sentindo morto espiritualmente, basta crer, basta confiar, assim como Ezequiel creu, e aquele vale de ossos se colocou de pé novamente. É fácil Deus levar um homem, um de nós, como ele levou Ezequiel, no meio de um vale de ossos seco, e perguntar para um de nós, como ele perguntou para Ezequiel, Ezequiel, poderão viver esses ossos? Será que é fácil nós crer que aqueles ossos vão colar osso com osso, crescer nervo, crescer carne, crescer pele e entrar ali o fôlego de vida? É fácil nós entender que isso pode acontecer? Não é fácil. Mas Ezequiel, ele creu na palavra de Deus e ali formou um grande exército e extremo. Grande em extremo, muita gente. Ali formou um grande exército de pessoas para ouvir a palavra do Senhor. O que é que Deus falou para Ezequiel? Ezequiel, fala para esses ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então, o que quer dizer? Quer dizer que nós temos que dar ouvido à doutrina do Evangelho, à doutrina da palavra de Deus. Nós temos que parar de olhar para as falhas dos ministros, para a falha dos pastores, dos obreiros, das mulheres de Deus, dos homens de Deus, e olhar somente para Jesus, para que possamos ser salvos e libertos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então você, meu amado, minha amada, não continue olhando para a igreja corrompida. Não continue olhando para as falhas de pessoas corrompidas, mas olha para Cristo, porque só Ele pode te dar vida eterna. Só Ele pode te salvar. Só Ele pode te tirar desse vale de ossos secos. Glória a Deus. E aqui no verso 11... Então me disse, filho do homem, esses ossos são todos a casa de Israel. É a casa de Israel mesmo. A casa de Israel.
Esses ossos secos é a casa de Israel, é o povo de Judá, o povo de Jerusalém. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Cortados do quê? Cortado da videira verdadeira que é Cristo, por causa do engano no coração, por causa da vanglória, por causa do pecado, por causa da fornicação, por causa do amor ao dinheiro, por causa do amor a esse mundo. Eles pereceram por causa que eles deixaram o Deus verdadeiro para viver na idolatria, no engano. E quantos evangélicos estão vivendo em uma vida de miséria, de idolatria, de engano? E quantas pessoas que falam: não, eu nasci nessa religião eu vou morrer. Quem é que morreu na cruz do Calvário para te dar vida e vida com abundância? Foi religião? Foi a Assembleia de Deus? Foi o Espiritismo? Foi a Igreja Católica? Foi a IPDA? Quem morreu no Calvário? Foi Jesus Cristo. Não foi o Tabernáculo da Fé. Não foi a Igreja da Videira. Não foi a IPDA, foi Jesus. Então é para Ele que nós temos que olhar. Enquanto você fica aí olhando para o defeito do teu irmão, do teu próximo, a tua alma está perecendo como esse vale de osso seco. Então procure obedecer o Senhor enquanto Deus está te dando oportunidade. Sai desse vale de osso seco. Mesmo você que está participando da ceia, está cantando na igreja, está pregando palavra, mas se sente como um vale de osso seco. Está pregando pela misericórdia de Deus, mas não está obedecendo a palavra do Senhor. Não está vivendo o que você está pregando. Então sai desse vale de osso seco e faça a vontade de Deus. Você que diz que nasceu nessa religião, vai morrer nessa religião. Sai desse vale de osso seco em nome de Jesus agora. E aceita Cristo como Salvador da tua alma e seja salvo. E seja crente. A palavra de Deus está falando seja crente. Não está falando seja espírita, seja católico. Lá não está falando isso. A palavra de Deus, se você for puxar no YouTube aí, ou quer dizer, no Google, se você puxar, você encontra o versículo, seja crente, quer dizer, seja cristão. Glória a Deus, aleluia. Vamos recapitular? Verso 11, então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Quantos que se encontram sem esperança? Quantos que pereceram? Quantos que voltaram para o mundo do pecado, do engano? E ainda fica ignorando a palavra de Deus. Arrependa, converta. Glória a Deus. Salmo 51. Humilhe na presença de Deus. Busque o Senhor enquanto Deus está te dando a oportunidade. Deus quer um coração contrito, um coração arrependido. Glória a Deus, aleluia, que dizem os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança e estamos cortados. Então não continua cortado não, meu amado. Não continua cortada não, minha amada. Sai desse vale de osso seco. Aceita Cristo como Salvador da tua alma aqui agora. E tenha esperança, porque aqui está falando que a esperança desse povo pereceu e eles estavam cortados. Tenha esperança, confia no Senhor, faça uma aliança com Deus agora. Fala comigo, meu Deus, nesse instante
Eu te peço perdão, fala comigo. Eu te peço perdão de todos os meus pecados. Eu estou te aceitando como Salvador da minha alma. Escreve meu nome lá no céu, no livro da vida. Glória a Deus. Se você aceitou Cristo como teu Salvador, se você fez uma aliança com Deus de todo o teu coração, quem sabe com lágrimas, há festas no céu nesse momento. Procure uma igreja para congregar, para você estar ali reunido com o povo de Deus, participando da ceia do Senhor. Deus abençoa. Uma igreja que tenha porta estreita. Porta estreita que eu estou falando, não estou falando de usos e costumes, não. Não estou falando de usos e costumes. Estou falando de porta estreita, porque a palavra de Deus fala que o caminho do céu é estreito e são poucos que entram por ele. Deus abençoe em nome de Jesus.